Oi, boa noite. Boa noite, São Cristóvão. Boa noite, Pavilhão Maxwell Alexandre. Eu me chamo Nath Grilo. É um prazer receber vocês. Hoje é uma noite especial. A gente está caminhando com mais uma passagem aqui do pavilhão. Já foram algumas. Estou vendo alguns rostinhos que eu sei que estão acompanhando a gente aqui desde o início. Então, dá para perceber também o quanto a gente vai caminhando nos conceitos que a gente quer desenvolver, nas ideias que a gente quer trazer. E como tudo o que está se desdobrando aqui dentro do pavilhão quer, na verdade, comunicar as razões dessa exposição aqui atrás, Novo Poder, Passabilidade, e também os motivos que fazem o pavilhão nascer, né? Nossas razões. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante, que são edificações negras. Eu vou dar uma lidinha no texto, porque eu estou um pouquinho nervosa, faz parte. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre edificações negras e este painel apresenta ideias que circundam a criação de espaços culturais e artísticos, autônomos e sustentáveis, que foram e são ainda hoje estrategicamente pensados e solidificados para demarcar um desejo de avanço e enfrentamento. Hoje nós vamos trazer os casos da Rua Galeria, com a presença de Ig Aedum, e vamos trazer o caso do próprio pavilhão, com Maxwell. Vou fazer a mediação desse papo, depois a gente vai abrir para vocês trocarem uma ideia com a gente, daquele formato que a gente já vem funcionando, tá? Acho que a nossa ideia hoje é trazer esses casos como exemplo de manifestações atual que se destacam pela capacidade de organização e realização individual e coletiva, desenvolvendo outras filosofias e práticas no mercado da arte contemporânea brasileira e mundial. A gente hoje preparou um encontro em que a gente teve a honra de convidar a Ig Aedum, que está à frente da Rua Galeria. Ig é artista e galerista. A Rua Galeria é considerada a primeira galeria constituída por uma gestão preta, inaugurada aqui no Brasil em 2020. E a gente tem o Max, que vai falar sobre o pavilhão. Maxwell é criado em berço evangélico, o artista serviu o exército e foi patinador de street profissional durante 12 anos. Graduou-se em design pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. E, em 2018, teve reconhecimento da Arquidiocese do Rio e recebeu o Prêmio São Sebastião de Cultura. Maxwell considera suas obras orações e seu ateliê um templo e o pavilhão a extensão, né, de tudo isso. Acho que a gente pode abrir nossa noite agradecendo ao Ig pela presença. Sei da sua correria, sei bem. Obrigado, Ig. Para mim Obrigada pelo convite. Para mim hoje é uma noite muito gratificante, porque eu tenho a honra de trabalhar tanto com o Ig na rua, quanto com o Max no Megazord aqui no pavilhão. Então, acho que o nosso encontro hoje diz muito, é bastante simbólico. Não é a primeira vez que a gente senta para bater um papo e é sempre muito rico, desafiador, complexo, profundo e também é um papo de avanço, assim. Então, peço para vocês abrirem os ouvidos, os corações, relaxar o corpinho, estarem atentos para depois contribuir com a gente no final da conversa, tá bom? Quer falar alguma coisa, Max? Não? Vou abrir trazendo algumas inquietações. Eu vou pedir para tanto o Ig quanto o Max trazerem um brevíssimo panorama sobre qual era a situação do mercado da arte no momento de criação da Rua Galeria e no momento do pavilhão, para a gente tentar compreender quais são os motivos que levam à criação desses espaços, porque somos a todo tempo questionados sobre qual a importância de criar um espaço preto. Para que criar um espaço preto? Por que isso é político? Por que isso é uma atitude de enfrentamento? Então, acho que para a gente entender os motivos de criação desses espaços, é preciso entender como que estava esse mercado, o que inquietou tanto o Ig quanto o Max a ter esse levante. Quem quiser começar. Olá, tudo bem? Bom, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Nath. Obrigada, Max. Obrigada a toda a equipe. Maxwell Alexandre. Sempre incríveis, mega profissionais. Enfim, sempre um prazer. Vou adiantar porque cheguei atrasada, então já vou direto para as respostas para a gente ter tempo.
A Rua, ela foi formalizada como galeria, né? Fundada em 2020. E o cenário absoluto era o contexto do início da pandemia, né? Então, ela vem de um lugar de entender que os artistas que estavam à minha volta, dentro de uma circulação Rio-São Paulo, que era a cena que eu frequentava, estavam tipo em situação de extrema vulnerabilidade e muita incerteza sobre o que fazer da vida. Não era nenhuma questão sobre fazer arte ou não, era sobre uma questão se teria o que comer no mês seguinte, assim. Não era nem sobre o mercado e sim sobre como viver durante a pandemia, com o lockdown, com as demissões em massa, enfim, tudo que aconteceu, as falências. E aí, a partir desse momento, eu entendo que dentro das minhas conexões, da minha profissão prévia como jornalista, então também tem isso, eu trabalhei na Editora Abril 8 anos, comecei lá com 14 anos e fiquei lá mais ou menos até uns 22 anos, depois fui trabalhar em outras editoras. Então, o jornalismo me possibilitou, né, circular por muitos meios, assim, de arte e cultura e moda, porque eram também os setores que eu escrevia e cobria. E aí eu entendia que, com essas conexões, eu poderia mostrar, né, o trabalho desses artistas que estavam em volta de mim e também criar um processo de transação. E isso foi uma das primeiras coisas que eu entendi que poderiam ser feitas, porque em 2018, eu tinha um coletivo junto com o Lucas Andrade, que hoje é diretor artístico da Rua, desde a fundação, que se chamava AEAN, que era Ambiente de Embrutecimento da Arte Nacional. E a gente, em 2018, invadiu a SP Arte. Éramos 30 artistas. E a gente invadiu a feira. E a gente fez uma performance de... acho que durou tipo umas 2h30, assim, dentro do prédio da Bienal, questionando a presença de artistas negros ali circulando. E poucas pessoas se lembram que... Pouquíssimas pessoas do mercado se lembram que era eu ali também. Elas levam um susto, assim. Era você? Aquela barulheira toda? Eu, estava lá. Então, já tinha-se uma ideia, né, de que a quantidade era muito pequena. Inclusive, nesse ano, foi um ano que, para a gente fazer essa manifestação, porque não queriam deixar a gente entrar ali, né? Então, teve todo um processo de articulação muito grande para que a gente... Pré-articulação, para que a gente pudesse entrar, para que não barrassem a gente. A gente tinha feito uma contagem. E aí era um número muito absurdo, de tipo assim, não sei quantas centenas de artistas brancos na edição da SP Arte anterior. 3 eram negros, assim, 2 eram negros. Tipo, acho que isso foi 2017, 2018. Então, já se tinha uma percepção de que o mercado não absorvia artistas pretos em seu corpo de artistas. Obviamente que, às vezes, tinham algumas curadorias muito pontuais, assim, onde tinha 1, 2, 3 pessoas, inclusive muitos de amigos que enfim, que faziam parte da minha vida, participaram dessas ações esporádicas, mas não tinha essa relação de compromisso mesmo com o artista negro, de vou representar, de vou financiar, de vou investir. Então, é isso mais pandemia, né? Contexto. Quer comentar? Eu vou direto, né? Pode ir. É engraçado, assim, porque quando eu penso na... Bom, boa noite, obrigado a presença de todos vocês aqui, né? Mais uma vez, mais um culto, mais uma quinta-feira. Obrigado, Ig. Sempre um prazer estar com você. Queria falar que a sensação que eu tenho, assim, não sei se isso... Não sei qual é o juízo sobre isso, mas me surpreende entender que a Rua nasceu na pandemia, assim, em 2020, né? Porque a sensação que eu tenho é que é uma coisa um pouco mais antiga, assim, sabe?
sei lá, parece uma coisa mais sólida, né? Então me surpreendeu assim quando eu entendi, eu falei, nossa, tipo, realmente, né? Porque por mais que eu acompanhe assim um pouco da sua prática, né, distante, dá para ver que tem um movimento, parece rápido os movimentos, né? Não sei se tu concorda. Mas aí agora tu falou isso, né? De ter feito jornalismo, tem acompanhado algumas publicações suas no Twitter também, então é sempre bem surpreendente saber que é uma pessoa que tem repertório, né? Então talvez essa sensação de que a rua é uma coisa mais antiga é a partir de um ponto de verdade também, né? Agora, eu não sei assim como que estava o mercado, acho que é um pouco difícil falar como que o mercado estava, como que o mercado está com distanciamento. Tava uma treta fodida. Pode crer. Eu não sei assim mesmo avaliar. O que eu sei é o que na real o que eu tenho para falar em relação ao mercado, em relação ao que eu me proponho a fazer, independente do pavilhão. Só que eu acho que o pavilhão ele acaba calhando de ser materializado pós a treta com o Inhotim. Então fica parecendo que isso é uma consequência da treta de Inhotim, sendo que na real o pavilhão, inclusive o nome é uma coisa que aparece para mim, sei lá, final de 2019, né? Tipo, então muito cedo eu entendi que não existia um espaço institucional para comportar uma produção tão frenética, né? Então, quando eu fui entendendo isso, eu falei, não, eu preciso realmente dar saída para o meu trabalho de uma outra maneira, de uma maneira mais solta, né? E o pavilhão ele acaba sendo, nesse sentido, quase como uma extensão da Igreja do Reino da Arte, porque essa vontade já estava sendo contemplada pela Igreja, né? Então, a minha atuação dentro da Igreja, sei lá, fazendo os dízimos, fazendo as peregrinações, não só os cultos coletivos, né, como as Santas Ceias e tudo mais, mas eu tenho uma atuação dentro da Igreja do Reino da Arte que ela é muito marcada, né? Tipo, talvez eu seja um dos fiéis que tenha mais dízimo depois do Zé Tepedino, que fez 12 no ano passado. No ano passado ele fez 12 dízimos, alguma coisa assim. Talvez o Rafael tenha algo parecido, não sei. Não, né? 5 é bastante. Mas fora os dízimos, a quantidade de ação de graça. Então, esses nomes e esses conceitos, nada mais, nada menos são justificativas para que a gente possa dar uma saída sem que a gente receba um convite institucional, sem que a gente seja convidado por um curador, sem que a gente tenha um aval de um crítico ou de um galerista, né? Quer dizer, a gente está vivo, a gente está fervendo, a gente está produzindo e a gente quer congregar, a gente quer, né, se reunir, orar junto, mostrar, dialogar e tudo mais. Só que a igreja ela tem uma questão que ela não é um coletivo, ela é uma igreja, né? Mas uma igreja você não congrega sozinho, né? Quando tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. A gente parte desse princípio. Evidentemente que eu trago isso para o pavilhão também, mas o pavilhão é isso, ele tem o meu nome, né? Não é a Igreja do Reino da Arte, é Pavilhão Maxwell Alexandre, né? Então, de alguma forma, o fato de eu ser um profissional da arte, de eu ter uma legitimação, uma inserção muito grande, faz com que ficar só na igreja também não seja... Na igreja é onde eu sou realmente artista, né? E não que no pavilhão eu não seja, mas o pavilhão, ele consegue me localizar no meio, né? Então, esse slogan entre a igreja e a instituição é muito preciso nesse sentido, né? Porque é justamente isso, né? É o Maxwell da igreja, mas é o Maxwell profissional da arte também. Então, esse meio é interessante nesse sentido. E também é uma maneira de não gerar tantas confusões, porque hoje em dia eu vejo muito que a igreja ela acaba sendo uma forma de... Tem muita gente que vai pela igreja, que começa a frequentar a igreja de uma forma, vou dizer aqui muito entre aspas, errada, né? Que é a partir de um caso, de um fiel que
não é só fiel, mas é um profissional que deu certo e tudo mais, e que isso joga uma luz ali. E isso confunde, porque a igreja não é sobre ser profissional, não é sobre ter luz, né, não é desse circuito. Isso, na real, atrapalha mais do que ajuda. Então, o único motivo da igreja existir é o motivo da gente ser artista sem hierarquia e de estar ali lidando com o fazer artístico como uma questão de necessidade, né? Tipo, a arte enquanto a nossa religião. Então, as pessoas que se aproximam da igreja tentando se aproximar de mim, é estranho, assim, sabe? Tipo, já deturpa um pouco a coisa. Então, acho que o pavilhão, ele de alguma maneira, não sei se ele vai confundir mais, porque a forma como o pavilhão se comunica também, né, é através de uma linguagem religiosa, mas eu acho que, a longo prazo, eu espero que isso dilua um pouco esse tipo de angariamento, nem sei se existe essa palavra, né, para dentro da igreja, né. Mas eu acho que o que eu estou mais interessado, falando de mercado, sendo um profissional da arte, estando inserido, é justamente levar um pouco da igreja para essa institucionalização. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou conhecido por ser pintor, pela pintura, embora eu não acho que eu sou pintor. Evidentemente que ser pintor é um status muito legal, tem muitos benefícios, né, dentro desse status, então evidentemente que eu vou usar desse status para me afirmar enquanto pintor, mas é que na real é isso, assim, tipo, por mais que eu faça boa pintura, eu não venho dessa escola, sabe? Tipo, eu não passei por escola de belas artes, eu venho da escola de design gráfico. A minha especialidade é comunicação visual com uma base antropológica, né? Então, essa base antropológica é que é a chave da minha prática inteira, assim. E eu acho que é por isso que eu sou um artista bem-sucedido, assim, porque hoje eu me vejo como diretor, assim. O que eu faço dentro do meu estúdio, trabalhando com uma equipe grande, é ficar articulando as coisas, né? Tipo, faz reunião, pensa estratégia, escreve, publica, convida, sabe? Tipo, articula, né? E eu acho que essa é a chave da arte contemporânea, que é conectar as coisas, né? Estar atento. Para mim, as duas maiores chaves da arte contemporânea é atenção e conexão. É estar atento e conectar as coisas. Não é mais sobre, né, a mão exímia que está fazendo a pintura, né? Tipo, não é mais sobre isso, assim. Então, eu acho que a minha formação em comunicação visual, com essa pitada de antropologia, faz com que eu tenha uma noção do todo, assim. Eu acho que é isso, é onde eu gosto de atuar, né? Então, isso faz com que eu esteja muito interessado no jogo da arte. Eu acho que minha grande obra tá justamente nesse interesse, nesse jogo, né? Tipo, tá, por que o jogo é assim? Por que tem que ser assim? E aí o que me parece é que esse jogo, ele não gosta de artista e não gosta de arte. Sobretudo não gosta de arte. Porque tudo nesse jogo, quando a gente fala de profissionalização, a gente está falando de especulação. A gente está falando de patrimonialismo, a gente está falando de colecionismo, a gente está falando de herança, né? E aí tudo que a gente tem enquanto prática artística que vai se transformar num objeto, é isso, né? A função do objeto. Então, tudo que é efêmero, né, seja performance, os artistas de performance, né, vão compreender, né? Tudo que a gente faz que não dá para colecionar vira uma muralha mesmo, né, em cima, tá ligado? E aí eu acho que eu acabo usando esse lugar de prestígio enquanto um bom pintor, embora eu não seja pintor e faça boa pintura, para usar essa força contra, né? Ficar toda hora negociando esses lugares, né? De falar, mano, tá, a pintura representa mais de 50% do mercado. Mas o que eu faço é mais do que isso. Existem artistas fazendo coisas que não vão virar um objeto. E nem por isso vocês têm que desacreditar, nem por isso o financiamento tem que desaparecer. Sabe, o mecena não tem que ganhar uma obrinha no final do financiamento. A função do mecena é botar o capital, tá ligado? Então eu acho que
o pavilhão, né, a forma como a gente vem pensando, escrevendo, né, Natália, e a forma como a gente vem discutindo, essa afirmação de as pinturas são a óleo sobre papel e foda-se que não vai durar, e é isso mesmo, não tem nada à venda, é uma maneira de embora eu tenha ali, né, o objeto mais glamuroso, que é a pintura, a boa pintura a óleo, tentar bater de frente com isso, né, porque eu acho que isso vai fazer com que a gente se sinta um pouco mais livre e capaz de fazer uma arte melhor, né? Uma arte que não esteja determinada por essas questões de mercado, de novo, essas questões de gerar um objeto que vai virar coleção, que vai virar patrimônio e que depois vai virar herança, né? E aí usar um pouco desse prestígio que eu tenho para dar esse recado para o galerista, para o colecionador, para o mecena, para o restaurador, entende? Quando eu faço uma obra que vai desaparecer daqui a 10 anos, isso não tem que virar uma força contra mim, tá ligado? Isso tem que ser uma briga de todo mundo, né? De todos esses agentes do circuito da arte, né? Se essa não for uma briga desses agentes, é quando a gente realmente entende que a galera não sabe qual é o papel, né? A gente não, né, o galerista, quando a gente vai conversar, o cara não sabe qual é o papel dele, né? Que é fazer a ponte, entendendo que a arte é esse lugar, é esse bem comum, esse patrimônio da humanidade, que o artista tem uma parte ali que está no front, fazendo a pesquisa, elaborando, mas que depois aquilo, né, vai ganhar uma ponte comercial. A função do galeria é fazer essa ponte comercial, que seja. E a função do colecionador é cuidar dessa obra e do restaurador também. E isso não quer dizer que essa obra seja integralmente do colecionador, né? Da mesma forma que quando eu boto um trabalho no mundo, esse trabalho, ele, em algum lugar, ele não é mais só meu, né? É isso, né? Ele acaba virando quase que uma alquimia onde a gente vai ancorar todo esse conhecimento que estava ali, né? Enquanto artista com a mão no front. Mas que depois, quando isso vira um patrimônio de todo mundo tem que cuidar. Então, acho que nesse sentido, o artista ele precisa ser levado a sério quando ele está com a mão na massa, né? E o galerista e o colecionador e o mecena e todos esses agentes, eles têm que jogar a favor da arte. Quando eu falo que eles jogam contra, que eles não gostam de arte, é porque quando a gente quer fazer arte, ele fala, não, mas isso daí não vende. Não, mas isso daí, como é que tu instala isso? Não, mas isso daí vai desaparecer amanhã. Então, o que eles querem? Souvenir, né? Eles querem, né? O que o mercado quer é souvenir. Então, eu acho que respondendo mais precisamente de como que o mercado da arte estava ou como o mercado da arte está, o mercado da arte está dessa maneira, né? Contra a arte, querendo souvenir. Não é uma questão fácil de resolver, mas são coisas que eu não vejo sendo discutidas e sendo ditas. Porque às vezes também a gente acha que, sei lá, o mecena está lá mal intencionado, o cara quer só botar dinheiro no bolso e dar vantagem. Às vezes não, às vezes o cara só não tem informação mesmo, né? As coisas vão se dando, vão se repetindo, porque é assim, porque a tradição é assim, e é só até não ser, né? Acho muito... Desculpa, mas só enganchando. Cada ano que eu te ouço, eu acho que a gente é mais parecido do que o que a gente imaginava ser. Eu acho que a Natália, que fica entre nós dois, tem muito mais dessa certeza. Mas eu me identifico muito nessa prática quando você fala do objeto, do souvenir, porque eu acho que depois que eu entendi que existia essa urgência financeira pandêmica, e que eu entendi que aquela tentativa de vender trabalhos dos amigos deu muito certo e que eu precisava estruturar isso como algo que fosse maior, eu tive esse estalo de que um objeto de arte ele não dá conta das urgências e transformações sociais que a gente precisa para fazer com que a cultura seja diferente. Acho que nem só sobre o mercado, mas que a cultura, que a percepção, que a experiência cultural seja diferente, assim. E foi um momento que eu comecei a ter muita crise com trabalho político, porque foi quando eu comecei a ver o primeiro ponto de captura, né, da estética da política, então da estética política através de uma pintura, de um objeto pictórico,
que, na verdade, era disfuncional. Era muito mais para ilustrar uma ideia de que existia crise, que existia racismo, que existia segregação, que existia, enfim, todas as coisas que a gente sabe que existe nessa sociedade, do que, de fato, uma ação. Isso foi uma coisa que me fez muito mal, assim, porque, apesar de pintar, eu também não sou pintora. E eu acho que é um lugar que a gente se encontra também, porque a gente vem da comunicação. Então, é o entendimento de sermos artistas que vêm da comunicação e que a gente pratica o nosso trabalho exercendo linguagens, exercendo e renovando linguagens de outras formas. E aí essa crise de tipo assim, estou desenvolvendo alguma coisa, mas sobre o que eu vou pintar, sobre o que eu vou pintar, sobre o que eu vou pintar. Vários artistas da minha geração pintando, eu e Maxwell a gente tem a mesma idade, então vários artistas da minha geração pintando coisas que as pessoas gostavam muito e que direcionavam muito. E eu ficava, ai meu Deus, mas sobre o que eu vou pintar? Sobre o que eu vou pintar? Porque eu entendia que a sensação que eu tinha que não era suficiente mesmo. E aí, quando eu comecei a revisitar os movimentos de arte de vanguarda do fim dos anos 50 e do começo dos anos 60, que são tipo situacionistas e tudo mais, e os fluxos com as performances, eu fui entendendo que parte do trabalho de arte, sobretudo nas nossas circunstâncias, pensando Brasil, Sul Global e, enfim, tudo que a gente conhece que é esse país, era também construir estruturas, assim, e construir essas estruturas e estarmos ativos, construindo estruturas e redistribuindo energia sobre essas estruturas, era ser um corpo permanentemente em performance. E aí é onde a gente já se encontrou em vários pontos, mas eu me encontro de novo com você, que é esse prazer pelo jogo. Que eu acho que é como se a gente fosse um corpo constantemente em performance. Eu acho que, além de também pintar, também de exercer linguagem, desde a forma como você posta os seus prints das suas notas no iPhone, sabe, até a série Novo Poder, enfim, existe um processo de estar permanentemente em performance, porque a performance ela é trabalho, ela é física, é corpo, ela gera energia e ela impacta as pessoas, ela incomoda também, né? Uma boa performance incomoda, tem isso também. E aí eu fui entendendo que sim, isso era a minha grande obra também. Porque Rhoa também tem o meu nome. As pessoas não sabem porque eu uso a sigla, né? Eu ia chegar nisso agora. Mas também tem o meu nome, né? Então é House of Ayedun, que Ayedun sou eu, e House of, porque é uma casa e que foi batizada pelas minhas amigas da cultura ballroom, na verdade. Então, eu acho que você tem um ponto da igreja como referência. E para mim, dentro da Rhoa, eu tenho um ponto de uma house de ballroom, assim, e de toda essa relação com o acolhimento e com a maneira como as coisas se desenvolvem, da plataforma, e até mesmo alguns sensos que eu acho que são códigos que estão implícitos ali, que algumas pessoas percebem, mas até o toque de glamour, e na Rhoa é tudo muito exuberante, tudo muito efusivo, e é sempre uma grande festa, é sempre um grande dress code, é sempre uma fantasia. A gente tem uma relação de flertar assim, com a fantasia como uma possibilidade de que os nossos corpos também podem existir em arte, experienciando ou praticando ou até iludindo, não sei, criando ou forjando sonhos, assim. Então tem essa coisa do glittering, assim, em tudo que a Rhoa faz, né? Deixa eu aproveitar, Ig, esse gancho. Eu ia trazer justamente isso, depois que vocês deram uma situada na gente aqui em como estava o mercado na hora que esses movimentos foram iniciados. Aí eu queria entender o próximo passo, que é, certo, o mercado estava dessa forma, vocês chegam, entendem algo, têm o desejo de criar. E aí eu queria pensar em filosofias, éticas, estéticas.
Aí ia trazer o nome da rua, né? House of Aidum, o que aí já puxa, né, para o ballroom. O que isso implica? Acho que dialoga diretamente com o que você falou sobre cuidado, acolhimento. E o pavilhão, que apesar de levar o nome do Max e de ter aqui o Max como grande eixo, na minha concepção, eu posso estar errada, Max pode me corrigir, é um movimento que já nasce coletivo, no sentido de que ele abre esse espaço já com shows de pessoas que ele tem interesse de dialogar, mesas, rodas de conversa. Eu fiz uma imersão sonora aqui sobre jazz. Tem aqui no piso superior Mariana Honório, com curadoria de Max Kenya e de Mari também. Então, a gente teve desfile com marcas do subúrbio. Eu olho para esse espaço, só consigo pensar em movimentações de coletividades. Então, queria também ouvir um pouco do Max, um pouquinho sobre a filosofia que está por trás do pavilhão, as éticas que a gente tem construído aqui enfim, o que isso tem impactado esteticamente ou mais, no que isso tem impactado, que vocês percebem, se é que dá tempo, né? Porque tem coisa muito recente, tipo o pavilhão, que já estão sendo afetadas. De que modo vocês percebem que esses movimentos estão afetando o mercado ou os artistas, ou enfim, sabe? Eu particularmente, em relação ao impacto, eu tenho, na verdade, toda a certeza, e está sendo muito importante para mim construir essa certeza, de que existe uma fenda no mercado paulistano da arte antes e depois da rua, assim. E é muito impressionante como todas as pessoas que passaram pela gente, de alguma forma, mesmo que colaborativamente, em outras instâncias, assim, todo mundo saiu dali com uma carreira, assim, ou com uma exposição em algum lugar, ou com uma possível representação. Enfim, não pensando sobre as questões... O último stand da SP Art estava bem incrível, assim. Das camas. Que, assim, Mariana, né? Era uma coisa que, nitidamente, assim, tu via que... É isso, assim, sabe? Parece que tá todo mundo com uma loja e aí tem um stand de, sabe? Tem gente fazendo arte dentro da feira, sacou? Eu acho que tem uma fenda, tipo, da linguagem, que eu acho que é a menos perceptível para as pessoas, porque tem muita gente que ainda não entende a rua como um trabalho de arte, assim, e que não me vê como artista dedicada a essa obra nos últimos 3 anos. É um lugar bem complicado de fazer as pessoas entenderem que não é sobre ganhar mais dinheiro, não é sobre enriquecer, não é sobre... Enfim, é de fato sobre criar formas para que nós, artistas, possamos desenvolver os nossos próprios dispositivos de emancipação e permanência dentro do mercado e das instituições, assim. Porque se fosse uma coisa, por exemplo, que era para eu ganhar dinheiro, a última coisa que eu faria era abrir uma galeria, entendeu? Não ia assim. Se fosse só um business, se fosse um negócio, algo para, tipo, dar certo e ter grana e uma renda legal e uma casa legal, eu não ia abrir uma galeria. Eu ia me dedicar às minhas pinturas, ia fazer outras coisas. Enfim, escultura, sei lá, ia, tipo, dar mais atenção para isso. Mas tem uma coisa de... Tu acredita que tem uma coisa de vocação também? Porque eu acho que é justamente isso, assim, tipo, parece... Assim, eu entendo menos que você sobre galeria, mas eu entendo alguma coisa. E eu sei que não é... Mano, é treta. Ter uma galeria é treta. Muita treta. E eu não acho que não é só, vou ter uma galeria para enriquecer. É treta, sabe? Tipo, não é só querer, né? Eu acho que me parece que tem uma coisa de propósito, não, né? Tem que saber... Principalmente ouvindo, assim. Não, obviamente, tem que entender como faz. Mas, na verdade, eu não entendia muita coisa, né? Esse é o ponto, que as pessoas não têm ideia, mas... que eu nunca tinha, tipo, trabalhado numa galeria de arte ou sabia, de fato, como que uma galeria de arte operava. Eu conhecia os dogmas, as coisas, e entendia o que eu discordava a partir das propostas de colaboração e representação que chegavam a mim pré-ROA. Eu falava, não vou dar 50% da minha grana para esse cara, não faz sentido. Não vou vender minha obra dessa forma, não faz sentido. E aí foi muito na negação e na desobediência que eu encontrei o método ROA de operar, sabe? Só que, quando eu falo desse trabalho de arte, eu falo também do trabalho de arte como a grande obra, e a grande obra da minha vida
porque ela consegue sintetizar todas as habilidades que eu desenvolvi nas 1.999 profissões que eu já tive nessa vida, entendeu? Então, desde do fino trato de saber comunicar e desenvolver linguagens e de fazer design. O site da Roa foi eu que fiz, eu que programei, por exemplo, entendeu? Então, era uma coisa de 1000 habilidades. E aí, até saber como que eu vendia pulseirinhas na escola para as meninas da minha sala e fazia uma grana com isso, entende? Então, meio que tudo que eu aprendi na vida, a Roa pegou, assim. E aí eu acho que tem a ver com experiência mesmo. Uma experiência de você circular em muitos lugares, ter que fazer muita coisa para se virar, ter que fazer muita coisa também porque gosta e porque acredita, e conseguir achar um equilíbrio entre todas essas coisas para criar uma coisa só, entendeu? E essa grande coisa é a Roa, que, na verdade, é muito louco, porque agora eu estou entendendo o que as pessoas entendem como a Roa, mas poucas pessoas se atentam que a Roa ela é descrita como uma organização e não como uma galeria. A galeria ela é um braço de uma organização. E do outro braço da organização a gente tem uma casa, uma residência, porque a primeira sede da Roa nunca foi uma galeria, um galpão, um lugar expositivo. Sempre foi uma casa onde as pessoas, tipo, os artistas dormiam lá, comiam lá, cozinhavam lá, viviam lá. Essa é a primeira sede, assim. E mesmo antes da gente abrir o espaço que a gente está agora, na Brigadeiro Galvão, pensando num lugar de... Quando a gente começou a fazer dinheiro, né, e ter uma experiência econômica outra, a primeira coisa que eu investi não foi no galpão que a gente está hoje, e sim na casa que a gente tem a residência no Pacaembu. Então, a gente mudou de uma casa para uma outra casa, e primeiro eu fiz essa casa e entendi que os artistas pudessem utilizar essa casa, por isso que essa relação com o ballroom, com a cultura ballroom, porque é sobre casa, é sobre um processo de distanciar os artistas de um lugar de vulnerabilidade muito extrema num momento muito urgente. Então, não é sobre, eu vou te entregar uma exposição, eu vou te colocar numa coletiva. É sobre, não, eu vou te entregar uma casa onde você pode morar. Hoje eu tenho artistas que terminam ciclos de 1 ano dentro da nossa casa, da Casa da Roa, da House of Fenedum. 1 ano que a gente está ali segurando a bucha da pessoa que não tem como pagar um aluguel, entendeu? Não tem como pagar um ateliê, não tem como pagar a própria internet. E aí a consequência desse processo, né, desse acolhimento, mas não só do acolhimento, mas também das convivências e das relações que se formam dentro daquela casa, entre os artistas, com as pessoas que trabalham, gera, então, a galeria. Então, enfim, tem uma coisa tipo da vocação, obviamente, mas tem uma coisa muito forte das experiências mesmo e como que você consegue sintetizar tudo, assim. Eu acho lindo. Quer falar, Max? Filosofias do pavilhão. Tá, vamos lá. O que você sente que o pavilhão tem impactado, se é que já deu tempo para sentir? Para ser honesto, assim, eu acho impressionante. Para mim é muito claro, mas é foda, né? Porque isso vai virar um discurso um pouco narcisista, assim. Como você sempre vira. Porque assim, eu acho que o meu trabalho, ele, de alguma maneira, tem conseguido angariar um público interessante, assim, sabe? Tipo, que não é isso. Eu acho, isso me surpreende. De alguma maneira, isso continua me surpreendendo, assim, porque parece muito difícil você gerar interesse em artes plásticas num público, sabe, que não está ligado nos códigos, sabe, que não nasceu nesse celeiro, assim. Então isso é bem surpreendente, assim, e que era um temor também que eu tinha desde a primeira exposição que eu ia fazer, que eu fosse fazer, assim, sabe, eu tinha é tudo muito distante, né, tipo, eu estava agora em Paris, e é isso, assim, tipo, é muito diferente daqui, né. Eu estava começando a dar uma viajada aqui, né, porque
A gente estava aqui no dia... Teve alguma passagem que a gente estava aqui, aí o Patrick, que tá fazendo as fotos, falou assim, pô, todos os pretos do Rio de Janeiro tá aqui hoje, mano. E é um pouco isso, assim, sacou? Tipo, de fato, acho que a profecia de novo poder, ela já vinha se cumprindo nas minhas posições institucionais, mas no pavilhão é realmente inacreditável, assim, sabe? Tipo... e aí o mais louco é de como que esse futuro, esse reflexo, ele tá tão intenso que as pessoas não sabem quem eu sou. Vem pra cá, eu vejo as fotos no Twitter, vejo, sei lá, que o pessoal tá falando no Twitter. Evidentemente, às vezes eu tô navegando aí na internet, aí acho uma foto de alguém posando com uma obra e escrevendo alguma coisa, mas que não sabe quem eu sou, assim, não me segue, não marcou o pavilhão, não marcou nada, veio no rolê. Porque é uma coisa meio quase como ir no museu, assim mesmo, né, sabe? Ir no mar, né? Fazer, hoje o programa é ir no museu. Vamos ver umas obrinhas de arte, sabe? Tipo... Então, nesse sentido, o pavilhão ele me surpreende, assim. Então, já consigo ver esse impacto, né? E... Uma coisa que eu fico pensando é que eu acho que eu também tenho um impulso um pouco autodestrutivo, assim, sabe? Tipo, de ficar tentando implodir a minha carreira, enfim. E não por uma vontade rebelde, só porque sim, sabe? Tipo, vou aqui agora... Eu vou encontrando uns caminhos e umas justificativas que elas fazem muito sentido dentro do próprio trabalho, dentro do próprio caminho. E aí, entre fazer isso e morrer e não fazer e sobreviver, sabe? Tipo, eu prefiro ir mais para esse caminho, né, da morte, assim, né? Tipo, por que eu estou falando isso? Porque a forma como o circuito da arte é feita tradicionalmente é para não ser misturado, é para não misturar, sabe? Tipo, não é pra gente estar aqui, tá ligado? Tipo, não é pra gente estar aqui se reunindo com esses códigos dessa maneira. Isso é deles, sacou? Então, se a coisa começa a ficar muito nossa, vai ter um problema. Assim, é o que eu imagino. Pode ser que a gente... 100%. O que eu fico imaginando é que, assim, a todo momento eu sinto que a gente está à beira de ser um instrumento. Então, esse lugar da instrumentalização é um lugar que eu não estou disposto a tá ligado? Então, tipo assim, ou eu tô da minha maneira, evidentemente que eu vou negociar, né? Tipo, às vezes a coisa aperta, tem que ser um pouco mais, né, lá do que cá. Mas é sempre pensando em como tensionar essa corda, né? Se em algum momento eu sentir que eu estou em xeque, que eu tenho que estar lá completamente, eu vou morrer. Tá ligado? Eu vou explodir o bagulho, tá ligado? Tipo assim, sem pensar duas vezes. Talvez se eu tivesse filho, acho que as coisas pudessem mudar um pouco, não sei. Acho que esse filho muda um pouco, né? Eu acho que eu também, se eu tivesse filho, seria um pouco... Não, eu fico pensando nisso, mano. Filho é uma parada que... Acho que eu não brigaria tanto. Prefiro não comentar. Mas eu sei que enquanto eu estou conseguindo fazer um caminho que ele é um caminho que fica no lugar da aparência, que é tipo dessa instrumentalização, tá? A gente tem aqui agora o artista, né, favelado, preto do momento, é o que o mercado está querendo ver e aplaudir. Mas, pô, não dá para trazer a favela também não, tá ligado? Tipo, porque não é sobre trazer a favela. A gente vai fingir que a gente está contemplando a favela, sabe? Mas tem um limite. Tem um limite. A partir do momento que o bagulho vira favela, que é o que eu tava falando, né? A arte contemporânea vai virar favela, mano. Quando eu entrei na treta lá com o doutor lá, né? Que falou, não, mas tu tá difamando, tu tá pegando muito pesado e vai se matar, que não sei o quê. Falei, mano, tá feio. Eu falei, mano, é feio, vai ficar feio, mano. A realidade é feia, tá ligado? Tipo... E eu acho que é isso, assim, tipo, a parada vai virar favela. No meu consentimento vai virar... Tem que virar favela, tá ligado? Tem que ser real o bagulho. E aí só que é isso, eu acho que, tipo... Eu não consigo ver...
Desculpa. Eu não consigo ver um futuro... Realmente, isso é nebuloso para mim, tá ligado? Eu não consigo ver um futuro tão... Um futuro na moral, assim, tá ligado? Sabe, se Tranquilo? Você disse tranquilo? Eu não consigo... eu não sei, eu realmente não consigo... Eu não consigo ver uma parada tranquila, uma parada tranquila. Mas eu também não consigo ver o que isso vai se transformar. Entende? Porque, tipo, isso é colocar minha carreira em risco, eu sinto. Eu acho que a longo prazo não tem o que fazer. Eu acho que a longo prazo a gente vai estourar a parada mesmo, vai mudar mesmo, vai ser outra coisa. Mas eu acho que em vida é botar a minha carreira em risco, entende? Tipo, eu não posso passar da linha. Só que é isso, eu estou disposto a... Eu não vou ser o cara instrumentalizado. Então, vamos ver o que vai acontecer, assim, tipo... E aí é isso, eu acho que o pavilhão... ele intensifica esse processo. É um processo que eu já estava me direcionando para, mas quando eu faço o pavilhão, esse é o primeiro, né? Sendo aqui em São Cristóvão, e a recepção, o fluxo, sabe, tipo, a reputação, a forma como as coisas estão acontecendo, parece demais, assim, sabe, tipo, parece... Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante quando a gente começa a edificar, é que a gente descobre que a maioria das coisas que contavam pra gente era mentira, né? A abertura da rua, por exemplo, teve uma circulação de 3.500 pessoas. Eu acho que foi um dos maiores públicos de galeria que já existiu em São Paulo. Não vão 3.500 pessoas nas galerias em São Paulo. Mas é porque também abertura. Parece que não é para ir. Essa que é a parada, tá ligado? Não é para virar... Essa é a questão. E aí você não é para tumultuar. O interessante é não saber quem é Max. Quanto mais restrito eu fico, mais valor eu tenho. Não é para eu ser celebridade, sacou? Então, tipo, não é para o meu nome estar nos jornais, não é para as pessoas me reconhecerem na rua. Então, mas aí isso é realmente se misturar. E a arte não é para se misturar. Exato. É para ser pura, imaculada. Só um minutinho, desculpa. Daqui não dá para ouvir bem? Boa noite, tudo bem? Mas você já é a primeira a falar na hora que a gente abrir para o público, tá bom? Obrigada. Desculpa. Mas é aí que você pega a mentira da parada, entendeu? Porque eles... Tipo assim, o mercado conta pra gente que não é para misturar, que não é para reconhecer, porque não é bom, não é de bom tom, não é estético, não é conceitual o suficiente. Um artista ser uma celebridade é ser pop demais, é não ter valor, etc. e tal. Mas quando a gente começa a abrir os nossos espaços para a nossa comunidade a partir da nossa visibilidade enquanto pessoas, porque você é uma pessoa que tem muita visibilidade, eu sou uma pessoa que tem muita visibilidade, a gente entende que, na verdade, não tem nada de errado em misturar, não tem nada de errado em ser reconhecida, não tem nada de errado em as pessoas quererem fazer parte da programação que a gente promove, aparecer nas exposições que a gente abre, sabe? Juntar as pessoas, levar família, mãe, pai, cachorro, todo mundo. Fazer festa. Exato, fazer festa a partir disso. E aí a gente vai pegando esses processos de mentira mesmo, que, na verdade, são ferramentas da elitização. Tudo isso que é o discurso da arte, né? A arte é para todo mundo, a arte vai salvar o mundo, é democráticos. Exatamente. E é uma loucura, porque se você for pensar, por exemplo, eu sou do Carnaval, né? A minha família é família de sambista do Carnaval de São Paulo. Meu pai foi fundador de escola de samba. A gente é, tipo assim, família de barracão de escola de samba. E é muito louco que só esse ano o Lula instituiu como tipo, patrimônio cultural, histórico, eu não sei nem o termo, o Carnaval. E para mim sempre foi assim, a minha primeira noção de arte sempre foi o Carnaval. E de arte contemporânea. Um samba enredo de escola de samba, você aprende assim, história num samba enredo. Ouvindo, você aprende história do Brasil, as simbologias, escultura, pintura, bordado, tá tudo ali. Exibição, performance, exposição, tudo junto. Numa parada de 1 hora. E a gente tem assim um histórico gigante de ou um cenário de arte contemporânea que ignora isso totalmente e qualifica como popular, ou seja, não intelectual, não conceitual o suficiente. Eu acho muito louco falar que um enredo
da beija-flor, por exemplo, não é conceitual. Assim, são metáforas absurdas, entendeu? Poesia lírica pra caralho. E aí coloca naquele lugar de sub, ou você tem uma esquerda elitista branca folclórica que se apropria de alguns signos para fazer daquilo alguma coisa em benefício próprio, tipo um Elliot Sica da vida, sabe? E que é aplaudido e que se torna um ícone e símbolo de tudo aquilo. Então é muito complicado quando você consegue entender. Eu acho que hoje é o momento que eu estou hoje, eu acho que você está vivendo a mesma coisa, porque a gente resolveu abrir espaços que quanto mais a gente abre, mais os mitos da elite vão caindo, assim, não se aplica. Não sobra nada. Não sobra, porque não é verdade. E não é verdade que não é feito para a gente, não é verdade que a gente nunca desenvolveu isso, não é verdade que existe uma diferença entre erudito e popular. Na verdade, isso é só um processo de tipo criação e qualificação de castas. E isso é bem interessante, para distanciar. Iggy, você trazer isso, porque aí no momento que a gente cria os nossos espaços, aqui eu estou falando de espaços pretos, ou quando a gente faz as nossas criações, enfim, eu já falei isso aqui em algum momento, talvez eu esteja me repetindo, que é interessante como a mente melanizada ela vai sempre instituir a sua própria ética, assim. E isso vai gerar novas estéticas. Eu estou falando isso porque Iggy falou do carnaval e eu me lembrei, né, que dentro das tradições indígenas e iorubá, aquelas, né, chatona, nas tradições africanas, eles têm a ideia de que, eu tinha uma ideia de que a exposição da arte era o cortejo, né? Era o desfile. Então, é ainda mais bizarro o quanto isso não é visto, né, pelas elites, mas ainda mais bizarro é como a gente tem essa consciência internalizada aí nas mitocôndrias e vai instituindo essas éticas originais que nos moldaram, as éticas que nos alimentaram, nos nutriram dentro dessas nossas criações, assim. Eu percebo isso aqui no pavilhão, eu percebo isso na rua. Esses espaços têm muita visitação e têm muito sucesso, né? Aqui no contexto do Rio de Janeiro, o pavilhão já nasce como um ponto de cultura, como um ponto de arte importantíssimo para a cidade. É só ver a relação que as pessoas estão criando com o bairro, a relação que os moradores estão tendo de orgulho com o bairro, que eu estou vendo isso, a relação de vaidade, autonomia e pertencimento que as pessoas têm quando entram aqui. É indiscutível que o pavilhão já é um ponto importantíssimo da cidade, é só ver o número de visitações que a gente tem, o que se confirma também no caso da Rua, sabe? Que está ali numa região que muita gente não sabe, mas a Barra Funda é uma região também de blocos pretos, de matriarcas, de pretas velhas e pretos velhos. É o berço do samba. É o berço do samba. Então, existe toda uma ética original, ancestral, mitocondrial, que é aplicada na hora que a gente vai fazer essas ações. Por mais que a gente não tenha consciência, a gente vai passar pela SP Arte e vai ver uma coisa destoando ali. É o stand da Rua. A gente vai passar pelos lugares expositivos de arte no Rio de Janeiro e vai se impactar com o pavilhão. É diferente. A Rua também tem toda uma proposta estética, só ver as montagens, as tipografias, enfim. Tá incrível mesmo. O espaço aqui também, né, a primeira vez que a gente entrou, que estava tudo pronto, foi um tipo, uau, sabe? Então, é tudo muito radical, porque a gente está muito acostumado com a mesma estética, com essas mentiras, com a única coisa que eles podem nos oferecer, que particularmente é bem raso, essas pobre e roubado. Essas mentiras é muito boa, porque é realmente isso, né? É total. E aí, se você for pensar, espaços, quando a gente parte desse ponto de vista que eu estou trazendo aqui, a gente tem a consciência de que espaços de arte pretos sempre existiram. A questão são os processos de validação, legitimação e controle de narrativa. Sim, e de como isso impacta a permanência desses espaços. Exatamente. E mais, hoje a gente tem também espaços pretos importantíssimos, ainda de pé, que estão sob gestões brancas, por herança, por acordos e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Eu ia falar agora sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Sobre o cuidado com as princesas Isabéis contemporâneas. O que eu quero dizer com isso? A gente tem, por exemplo... Eu não vou nem citar nomes, deixa quieto. Mas a gente tem espaços pretos super importantes, tradicionais, ancestrais, muito bem alicerçados, que estão sob gestões brancas, por questões de herança
E isso é bem interessante pensar também o quanto é frágil. A gente conseguiu criar ao longo da história as nossas instituições, mas elas se mantiveram de pé? A transmissão da liderança desses espaços estão com pessoas pretas? A preservação da ética que fundou aquilo ali. É claro que a gente sabe que tradições são vivas, como isso na África, mas essas coisas estão sendo reformuladas a fim de fazer uma manutenção desse espaço. O que está acontecendo com esses espaços também? E aí eu entro na pergunta que eu ia fazer para vocês dois sobre... A gente falou aqui sobre as belezas, os motivos legítimos que fundaram esses movimentos que vocês estão liderando, mas o que vocês podem falar sobre as complexidades? Quais os boicotes que esses espaços sofrem? Como Ig falou um pouquinho sobre ser deslegitimada, quer dizer, como assim que a rua não é vista por algumas pessoas, aí da hegemonia, não é vista como um espaço de arte? Isso é claramente um crime, né? Então, quero entender também como está sendo para vocês esse cara a tapa, como o Max falou, de repente até uma carreira que acaba de tanto enfrentamento que você fez. Sim. Eu particularmente não acredito nisso. Sei que o boicote é forte, que muitos já morreram nesse silenciamento, mas acho que a gente está hoje aqui numa rede forte o suficiente para que essas lutas permaneçam de pé. Mas eu queria entender sobre as complexidades, porque é importante também que a gente se humanize enquanto pessoas pretas e entenda que liderar movimentos não é fácil, e entenda que somos seres humanos, nossas contradições borbulham, e que a gente não pode perder o foco de tentar, de algum modo, reverter a lógica colonial da não convivência, da não tolerância, da não aceitação. E aí, se voltar talvez um pouquinho mais para a Glessan, que vai nos dizer sobre o direito a ser diferente, a ser taciturno, a não ser lido completamente. Mas a gente também vai se voltar para Abdias do Nascimento com a ideia de quilombismo, no sentido de que conseguimos instituir quilombos a partir de nossos corpos reunidos, de pensamentos reunidos com um fim comum lá na frente, independente das nossas complexidades e distâncias, sabe? É muito bom isso. Esse é um ponto, tu estava falando, eu estava pensando exatamente nessa questão, assim, tu foi elaborando. Assim, para mim é um ponto bem complexo mesmo, assim, sabe? Tipo, ainda bem que eu acho que eu tenho um mindset muito bom, sei lá, eu acho que eu estou setado de fato, assim, eu acho que o que me salva nisso tudo é não ter medo de não dar certo, sabe? Tipo, eu acho que eu não tenho medo, acho que é isso. Eu acho que é seu caso também, né, Ig? Não sei, mas eu sinto. Eu acho que isso faz com que eu não, sei lá, não tenha que ficar também fazendo todas as concessões, assim. De fato, eu estou disposto a falir, assim, sabe? Tipo, estou disposto a falir, estou disposto a se for o caso, mano, sei lá, mano. E é porque eu realmente acredito que por mais que... É isso, eu também não acredito em boicote eterno. Eu acho que também isso é outra coisa. São duas coisas que eu me garanto muito, que é isso, não ter esse medo e saber que eu sou muito bom no que eu faço. Saber que não tem como me boicotar, porque daqui a 100 anos é isso, minha obra vai estar aí. E tu vai conseguir botar ela, sei lá, do lado de um Picasso, do lado de um Matisse, do lado de quem seja, sabe? Tipo, eu acho que nisso realmente eu me garanto. Só que esse boicote pode, sei lá, uma hora, eu acho que quando chegar dá para durar 20 anos, 30 anos, entende? Eu acho que esse que é o problema. E a gente tem, por exemplo, casos já, né, tipo de nome, sei lá, o próprio Abdias do Nascimento, sabe? Tipo, foi um cara genial, que tem um legado absurdo, mas que o espólio está na mão de gente branca e a obra dele, sabe, tipo, quando tu vai pegar a valorização da obra do Abdias e comparar com outros artistas hoje vivos, ela não é uma obra tão valorizada, sabe, tipo, a gente pode trazer o Bispo do Rosário, que para mim é o maior artista do mundo, tá ligado? Tipo, para mim, o Bispo do Rosário é sem precedente, sabe, tipo, é um artista que não tem uma grande disseminação internacional, sendo que, para mim, de longe, mano, tu pode botar qualquer artista internacional perto do Bispo do Rosário, sacou? Tipo, não chega perto. Para mim, não chega perto. E tá na mão de quem, né? Tipo, todo o legado do Bispo do Rosário. Então, de fato, eu fico vendo que os meus esforços e a minha confiança e tudo que eu estou fazendo, me parece que a chance de isso cair no mesmo lugar é
são muitas mesmo, sabe? Tipo, no sentido de que estou trabalhando... Porque tem uma outra coisa, quando eu falo das princesas Isabéis contemporâneas, né, que são essas pessoas brancas que estão querendo assinar essa carta de alforria da gente, quer dizer, chama aqui o antirracistão, vem comigo pro meu projeto, mas ó, eu tô assinando, tá? Sacou? Não vou botar meu dinheiro, não vou, pra botar o dinheiro, né? Sou antirracista, mas assim, lá na frente, quando cantar que o pavilhão mudou, eu quero estar na frente, assinando isso aí, sacou? Quem assinou a alforria fui eu. E uma vez que você não está disposto a negociar nesses termos, é muito louco assim, mano, porque tipo, a quantidade de dinheiro que eu gastei para fazer isso aqui, a quantidade de dinheiro que eu gasto para manter a minha postura, o meu rolê, para manter todas as coisas que eu não quero negociar, é muito caro, tá ligado? Eu pago muito caro para fazer as paradas que eu tenho que fazer, tá ligado? Pago muito caro. Para falar não, vai ser dessa forma, é muito, muito caro. E eu gosto de falar isso, né? O pavilhão tá dessa maneira como ele tá, sem nenhum dinheiro público, sem nenhum logo de nenhuma marca, tá ligado? Eu acho que isso parece que a longo prazo realmente não tem como, sabe? Porque a gente não vem de uma base, de uma herança. Para eu estar no rolê da maneira que eu tô, tudo que eu ganho de dinheiro, eu tenho que investir no meu próprio trabalho, então eu não tenho patrimônio nenhum, sacou? Tipo, eu não tenho casa, eu não tenho carro, é isso, não tenho propriedade nenhuma mesmo, tá ligado? Se o rolê acabar, acabou. Se acabar, amanhã acabou. Mas era aí que eu ia chegar, porque a gente também, mesmo com herança e tudo mais, essas pessoas que criam esses espaços não tiram dinheiro do bolso. Né? Mas então, existe toda uma cadeia que também deixa confortável a realização. Exatamente. De coisas. Mas você já entende que esses espaços são patrimônios? A rua é um patrimônio. Então, eu sei, ele é um patrimônio, mas é isso. Ele é um rua vale uma nota. Se eu vou vender, nossa, tudo bem, mas ele é um patrimônio da mesma maneira que ele é um patrimônio da mesma maneira que a coleção de que a obra do Bispo do Rosário é um patrimônio, de que o nome do Bispo do Rosário é um patrimônio, de que a Abdias do Nascimento é um patrimônio. A Abdias do Nascimento gozou da mesma maneira que uma Adriana Varejão gozou em vida. Bispo do... Tá ligado? Então qual é a chance da gente gozar dessa mesma maneira, tá ligado? Mas a gente está em 2023. Eu sei, mas eu tô te falando que a gente não tem precedentes de artistas pretos que construíram edificações, porque a chance, o que eu vejo, o cenário que eu vejo é isso. Quando você nasce com herança, você já nasce rico, você aprende a ser rico, você sabe que dinheiro é uma coisa que você tem, né? Você pechincha ali, a forma como os caras fazem. Vai tirando de tudo, mano. É o mais barato, do cafezinho aí vai tirando. Né? Tu vai conversar com um cara que tem dinheiro, a mão dos caras é muito fechada, mano. E aí eu fico vendo a maneira como eu faço, sabe? Tipo, as coisas, mano, pega, é pra fazer, custa isso, vamos fazer. Bum, bota o dinheiro todo. Eu não sei ser rico, tá ligado? Então qual é a chance... Vamos todo mundo pra Madrid. Exatamente. Qual é a chance disso dar certo? Então, acho que, tipo... O que me parece é que, uma vez que você não sabe ser rico, que você não aprendeu a ser rico, e que tua pulsão é uma pulsão de morte, tu vai construir um legado, tu vai se fuder daqui a 20 anos, para daqui a 100 anos, tu ser o Abdias de Nascimento, na mão de um branco. Tá ligado? Eu acho que no final parece que todo o teu legado, daqui a 100 anos, Max Alexandre, daqui a 100 anos, tudo que ele construiu, vai estar na mão de uma princesa Isabel, tá ligado? De um branco, falando, esse cara é foda, não, mas quem vai estar dirigindo é um branco. Porque, por mais que a gente tente renovar, tente lutar, os brancos têm o maquinário, mano. Tu vai ver, tipo, na música, quem é que tá ganhando o dinheiro de verdade? No esporte, no basquete, quem é que tá ganhando o dinheiro de verdade, tá ligado? É sempre um branco que tá na frente. Ele nem aparece mais, porque nem é interessante aparecer, mas ele tá ganhando ali, mano, tá ligado? A parada. Eu acho que a complexidade é isso. Como mudar isso? Sacou? Então, mas eu acho que a gente é uma geração, capaz de entender e de praticar outras formas de travar isso a longo prazo, assim.
é muito complexo manter uma estrutura como a Roa, não sendo herdeira. Me identifico totalmente, assim. Eu vou e coloco tudo. Vamos fazer. Vamos abrir. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. E etc. e tal. E é muito complexo lidar também com quando existe um mercado que percebe que você tem potência e habilidade não só para se emancipar, como emancipar outras pessoas. Mas não tem herança. Mas não tem herança. Eles jogam nisso aí. A gente falou sobre isso lá na Gente o Carioca, né? De como que quando a gente, sei lá, sou um artista numa galeria, tô ganhando 50%. Mano, esse 50% não é 50%, mano. E aí tem um processo... Já está desequilibrado, já é muito desequilibrado já. E aí tem um processo não tem nem como explicar. E aí tem um processo de rendição muito grande, mas eu acho que a gente consegue entender, pelo menos tudo que eu faço, assim, eu tento legalmente, tipo assim, tudo que eu produzo está legalmente bloqueado pelos próximos 100 anos. Talvez eu fique assim, esquecidíssima na história, não seja ninguém. Mas eu cuido disso, assim. E tudo que eu faço pelos artistas que passam pela Roa ou que trabalham com a Roa, eu bloqueio eles automaticamente. Tudo que eles fazem legalmente, pelo menos por uns 100 anos. Então, eu acho que existem formas, existem saídas, existem leis para isso, para aplicar e para você conseguir não fazer com que a nossa construção seja transferida para uma hegemonia ganhar em cima disso. Mas a gente precisa também circular essas informações também, e circular a informação do boicote, porque eu vejo muitos artistas, por exemplo, que não estão com a gente, assim, comigo, com você, artistas pretos que são da nossa geração, mas não são do nosso fechamento, entendeu? E que estão assim completamente rendidos dentro de estruturas brancas, sem nem fazer ideia que aquilo é uma relação de rendição absoluta. Então, eu acho que a importância da informação circular é o que a gente consegue olhar e falar, tá, como que eu faço para não ser Bispo do Rosário, sabe? Como que eu faço para isso não acontecer com o meu trabalho, com o meu patrimônio, entende? Mas eu acho que, para mim, assim, a maior complexidade hoje... Tem as complexidades cotidianas, que é tipo assim... gente que não paga, tem que ficar cobrando, dinheiro parado, porque muitos colecionadores demoram para pagar. Quanto mais dinheiro tem, mais demora para pagar. É super complicado. Que é você aprender a ser rico, né? E aí trava super o caixa da empresa, aí fica uma loucura, aí eu tenho que colocar no meu bolso, e às vezes eu não tenho, aí tem que esperar, e aí atrasa. Assim, é uma loucura, vira um caos. Tem essas dificuldades, essas complexidades operacionais, mas eu acho que dentro de um lugar... do que é, né? Do que a Roa é, do que a Roa representa dentro das minhas ações, a minha maior complexidade é as pessoas não acreditarem que a Roa é minha e só minha. Então, tipo assim, a insistência de achar que eu tenho que ter um homem branco rico por trás, ou uma família branca rica por trás. Eu tenho que ter um branco rico por trás de tudo que eu estou fazendo, porque senão não é possível. Essa é a minha maior complexidade. E a segunda maior complexidade é as pessoas acharem que tem vida curta, porque o fato delas não entenderem o que eu estou fazendo significa, na cabeça delas, que eu não sei o que eu estou fazendo. Então, esses são os maiores desafios que eu atravesso, porque esses desafios são a raiz... mas isso está muito na conta do racismo, assim, até o talo, né? Exato. E esses desafios, eles são a raiz de, assim, 1 milhão de projeções, assim. Eu tenho 1 milhão de projeções em cima do meu negócio que começam nisso. Ah, não. Ou tem alguém por trás, senão ela não vai conseguir ter esse lugar. Ou isso daqui não vai durar mais nem tanto tempo. E aí vem tudo. Não faz a mínima ideia do que está fazendo, não, né? Não faz a mínima ideia, é louca. Não, e aí a especulação já está fodida, né? Aí as projeções, aí vem tudo. Aí, e para todos os lados, tá? Não estou falando só de pessoas brancas, mas as projeções até de pessoas pretas que se sentem inseguros a partir dessas declarações e preferem acreditar nessas declarações porque elas estão muito mais dadas pelo fato de não haver essa referência. Chega muito em mim. Exato. Do que brigar, peitar o branco e falar assim, mas e aí, o que você está falando dela? Não, mas nunca aconteceu isso antes, óbvio que não vai dar certo.
Aí, gente preta que olha e fala, pô, talvez não dê certo mesmo, porque nunca aconteceu antes. Assim, de todos os lados, de gatilhos, assim, gatilhos coletivos absurdos e que se tornam complexidades imensas que atrapalham até mesmo a convivência, a construção de expansão, de outras possibilidades, entende? Tipo, a relação com pessoas, com outros agentes. Tudo baseado nisso, assim. Nunca... A falta... O fato de que, no Brasil, uma pessoa preta não pode ter propriedade sobre nada é um estigma muito pesado. E a sensação que eu tenho, mesmo hoje sendo uma empresária, dona dessa empresa, que tem um valuation super grande, etc. e tal, é que a mesma sensação quando eu ia num rolê, quando eu era, tipo, criança, adolescente, quebrada, e eu chegava com um tênis novo e falava que aquele tênis não era meu. E esse tênis aí, onde você arranjou? É teu? É teu mesmo? Esse tênis aí? Roubou? Onde você tirou esse tênis aí? É a sensação que eu tenho hoje. E essa roa aí? É tua? É tua? De onde você tirou essa roa aí? Roubou? E essa roa aí? E aí é muito louco, porque você tem a sensação de que você vai, se profissionaliza, atravessa 1 milhão de coisas, estuda pra caramba, aprende, tem ideias que ninguém nunca teve antes, e a experiência e o tratamento é o mesmo do coleguinha que duvidava do seu tênis. Entende? Puxado, né? A mesma sensação no corpo, é a maior complexidade. Isso é muito violento, né? E aí eu que estou na rua, estou no Megazord, no pavilhão, fico acompanhando dos dois lados. Tem coisas que são muito incompreensíveis mesmo, porque muita coisa parte da gente também, sabe? E é triste, mas também é bonito ver quem sonha junto e caminha. Para mim, é uma honra sem tamanho estar dentro desses dois espaços, dessas duas instituições. Esse não é o melhor nome, mas... acho que na rua a gente tem a possibilidade de fazer esse acolhimento desse corpo de artistas e de também trazer muito dessa apoteose ballroom e desse cuidado, que é uma coisa essencialmente nossa, muito nossa. E acho que aqui no pavilhão eu tenho também a oportunidade de estar do lado de um homem preto que eu admiro, mas que também tem as suas complexidades, e o quanto isso é interessante para a gente se humanizar, para a gente se conhecer. E aí o Max anuncia o desejo de ter o pavilhão, e a gente vai sonhando junto, né? Com as equipes, com os amigos, com as famílias, enfim. E eu acho que eu posso dizer, assim, da experiência nos dois espaços, é que eu me sinto em casa, realizada, vista, potencializada, e com todas as contradições e dificuldades que esses dois movimentos que a gente falou hoje carregam, eu não consigo pensar em outra coisa que determinação de autonomia, de trabalho coletivo, de saúde, uma busca por uma saúde emocional, por uma saúde física, por uma saúde espiritual, mas também uma saúde criativa, né? Então, acho que a gente vai encerrando por aqui. Vou abrir para a gente fazer as perguntas. Vou pedir para quem fizer as perguntas ser muito generoso com o tempo, que a gente tem só 10 minutinhos assim cravados. Quero agradecer, Ig. Obrigada. Muito obrigada. Para mim, tá tipo assim, um sonho dentro de um sonho, assim, tipo, pavilhão, Ig aqui no pavilhão também, rua dentro do pavilhão dentro da rua, tá lindo. Max, obrigada pela confiança. E vamos lá, tem uma pessoa ali que já tinha uma fala, e aí a gente pode levantar as mãos. Por favor, se levantem para poder, né, registrar vocês falando. Muito breve, muito breve, muito breve, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Rafaela. Fala, Maxwell. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Então, o que eu gostaria de dizer não é nem uma pergunta, é uma colocação. Assim, na minha rede de amigos, trabalho com produção cultural, sou do hip hop, sou da cultura urbana. A gente vê você como o Basquiat brasileiro, nós apelidamos você assim, porque depois da morte do Basquiat, você é um artista negro brasileiro, periférico,
que traz essa arte e trouxe a periferia e trouxe os pretos para dentro de um mundo que foi nos roubado e é distanciado. Inclusive, eu estou com a Silva, ela é lá da Universidade de Londres. Junto com ela, a gente está fazendo nossa pesquisa para a Universidade de Oxford, de como você tem a sua própria galeria, sem um custo privado, sem um custo governamental, e mantém essa obra de arte linda e traz as pessoas da periferia gratuitamente, entender de como funciona a arte, de como você pode ser enxergado através da moda, da arte, da cultura, do entretenimento, do conhecimento e da educação. Então, irmão, eu sei como é essa luta, eu sei como é essa guerra, e não deixe esse sonho morrer, e mesmo que você tenha que morrer por isso, você está salvando milhões de vidas, parceiro. Fé nela, pô. Obrigado. Tamo junto. Próximas perguntas. Vamos. Ali atrás. Lá atrás. Boa noite, gente. Queria agradecer vocês pela mesa, pela conversa aqui, por oportunidade. A pergunta que eu queria fazer para vocês, não sei se vai caber nesse tempinho que tem, mas nessa questão que vocês estão falando sobre essa coisa do sistema, da arte, ou dessa possibilidade assim, de criar esses nossos espaços com longevidade, vamos botar assim, perguntar sobre o lugar assim, na parte de pesquisa, de curadores, e esse pessoal que fica nesse background, pensando ou tentando pensar e produzir junto com vocês, assim, pedir para vocês falarem um pouquinho sobre isso. Vou falar, então. Bom, na Rua Galeria, falando um pouquinho do trabalho que eu realizo com o Guilherme, sou novata, cheguei em janeiro, já existia todo um funcionamento, né? Como o Ig falou, desde 2020 o trabalho tem sido feito de forma bem ativa. Na Rua a gente tem pensado formas de equilibrar, Ig pode me corrigir se eu estiver errada, essas necessidades que são vitais, né, para um ser humano, com essas necessidades de elaboração e aprimoramento do trabalho, né, de cada artista. Então, dentro desses acompanhamentos que eu tenho feito com os artistas que são representados, o Guilherme cuida dos artistas residentes. Nesses primeiros meses eu busquei entender o universo de cada um deles, estou finalizando essa etapa, para começar realmente um jogo de um acompanhamento artístico, pensando em proposições que a Rua está desejando alcançar, junto com esse corpo de artista. Talvez Ig possa fazer uma complementação. Para a gente, a curadoria ela se torna o canal principal, assim, com o artista. Porque, para as coisas acontecerem, existe uma estrutura operacional muito grande, né? Assim, hoje, em junho, a gente já fez 6 feiras, sendo 4 delas em 4 países diferentes. Então, a operação ela é inimaginável, desde embalagem de obras, até construção de caixas, até envios, até catalogação, enfim, é um grande processo. E muitas vezes, o que acontece também em muitas estruturas, e eu fui entendendo, é que dentro desse processo operacional muito grande, os artistas são perdidos de vista. A produção deles, né, é perdida de vista, justamente porque o operacional acaba sobressaindo. Então, para a gente, a curadoria ela tem um ponto principal, que é esse elo de conexão com o artista e com as pesquisas e as práticas e o que ele está desenvolvendo, assim. E a gente conseguir entender como que a nossa operação também pode funcionar como um subsídio para que essas pesquisas e essas carreiras possam ser expandidas dentro daquilo que o artista, enfim, deseja ou coloca como uma meta ali de alcance. É isso, assim. E aí, pensando Estúdio Megazord Pavilhão, eu desenvolvo um trabalho de curadoria de narrativa. O Max ele centraliza toda e qualquer coisa, né, que é feita em torno do trabalho dele, do nome dele. Então, esse tem sido um momento, junto comigo e Messi, que está ali, de muito aprendizado, entender, né, os caminhos para onde ele quer chegar. Muita gente chega em mim e fala: você que faz os textos do Instagram do Maxwell? Eu falo: não, gente, não tenho nada a ver com a rede social dele. E aqui, tanto no pavilhão quanto no estúdio, a gente tem uma coisa que é realmente sentar para conversar, entender todo o pensamento dele, o que ele quer, como ele quer, e tentar criar caminhos possíveis para isso.
Então, é bem interessante também, porque eu estava vindo de fora de uma demanda de escrita, onde eu tinha essa total autonomia, e é interessante também trabalhar a escrita em conjunto. E no Megazord é coletiva. É assim, o meu texto está assinado ali, mas ali tem Messi, ali tem Frickman, ali tem Lucas, ali tem Max, ali tem... Então, tem sido um trabalho de construir uma narrativa coletiva mesmo, de pessoas que têm diferentes estágios, né, de vivências no pavilhão e com o Max, no estúdio com o Max, mas que tem cada um a sua percepção. Talvez, Max, você possa falar um pouquinho mais, se a gente tiver tempo, do que você pensou aqui para o pavilhão. Você não quer falar? Acho que está contemplado. Vamos dar chance para mais alguém? Tá bom. Boa noite, boa noite. Bom, primeiro, parabéns, massa para o debate. Obrigado pela oportunidade de estar aqui ouvindo vocês. Vocês falaram bastante de patrimônio, tanto essa relação do patrimônio como herança, como o patrimônio samba. Acho que o patrimônio é uma parada que veio muito. Eu fiquei pensando muito sobre isso, comparando com o museu. Você também falou muito do pavilhão ser parecido com o museu, no sentido de ser o rolê da galera, tal, de você vir não necessariamente por conta do seu nome. E o museu, ele funciona um pouco como um banco, sabe? Tipo, ele tem um pouco essa função de salvaguarda do patrimônio, o que é um grande problema e é um grande pilar, um grande mito fundador, assim, da instituição museal, né? Tipo, tem uma porrada de segurança, tem câmera para você entrar, você tem que passar por uma série de coisas, e tem uma desconfiança muito grande também, que faz com que isso gere uma distinção de que a pessoa que não aprende a frequentar esse lugar desde o princípio também não se sinta confortável, né? Porque você parece que você está sendo caçado ali. E eu acho que a maioria das galerias também se parece um pouco com isso. Quando você vai num espaço de arte, normalmente é assim. É difícil de entrar, você se sente vigiado, existe uma desconfiança muito grande, principalmente se você não parece com as pessoas que são iguais àquelas que são donas daquilo ali e tal. E aqui é bem diferente disso em vários sentidos. Por exemplo, uma coisa que me marcou muito foi o fato de ter um cooler. E, tipo, você abrir o cooler e você escolher o que você pega e você se servir, sabe? Tipo, eu nunca vi isso num espaço de arte nenhum na minha vida. Tipo, sempre é um trampo, sabe? Tipo, tem uma desconfiança ou uma regulação do seu corpo nesse ato para que você não pegue demais ou para que você não pegue a parada que não pode. Então, acho que isso, assim, tipo, como que vocês veem isso nessa construção desses outros espaços. E eu acho que isso traz uma série de coisas boas e ruins nesse processo, né? Mas que também é um grande mito o fato de tentar se proteger como um banco, sacou? Porque no final das contas, em última instância, no museu dá problema. Existe, sabe, extravio de obra, existe uma série de problemas, mas a proteção é um mito fundador, sacou? Diferente daqui, que se protege de uma outra forma, talvez mais de uma forma coletiva, mais, né, como comunidade do que como segurança nesse sentido patrimonial. Para mim, a Rua, eu acho que é uma das únicas galerias em São Paulo que tem a porta aberta para a rua. E que você passa na frente e a gente tem 2 portões que estão super abertos, é só entrar. Assim, isso já é uma relação muito, muito absurda de interação com o público, assim. Porque as pessoas, elas passam na frente, elas se sentem convidadas a estar ali como qualquer outro lugar, como um boteco de bar. A gente tem 2 portas gigantes que são como portas de boteco e elas ficam abertas como uma porta de boteco, levantada o tempo inteiro. Eu acho que o sentido de proteção, quando você pensa nesses espaços que tem uma circulação inteiramente democrática, vamos dizer assim, é o fato de que a segurança, a proteção, ela não é em relação ao, no meu caso, assim, na rua, não é em relação ao objeto que está ali dentro, ou o valor que aquilo tem, como um objeto de luxo, uma entidade a ser muito, sei lá o quê, enfim, essas coisas que inventam, né? A gente já está falando aqui que inventam-se muitas coisas. Mas sim a proteção de fazer com que as pessoas que visitem aquele espaço se sentem seguras. Isso, para mim, é a proteção, é a segurança de que os nossos corpos como os nossos, possam se sentir num espaço seguro para circular, para não ser discriminado, para não ser maltratado, para não ser, enfim, desqualificado. Então, eu acho que muda-se o sujeito da proteção.
entende? A gente não está protegendo o objeto. A gente, pelo menos eu, assim, a gente conversou aqui também que um objeto de arte não é só sobre objeto de arte. Não é isso. Não é esse o trabalho de arte, sabe? Não dá conta. Mas a gente protege também as pessoas dentro de um ponto de autossegurança mesmo. É seguro, é confiável entrar naquele lugar. Eu me sinto bem. Eu posso fazer o que eu quiser naquele lugar. Eu posso estar tranquilo naquele lugar. Eu posso passar horas naquele lugar. Nenhum segurança vai me tirar. Então, eu acho que é isso, assim. A proteção vai mais para o outro, assim, para o coletivo do que para um objeto. E é incrível porque aqui no pavilhão também esse pensamento é muito forte, né? Esse é um espaço pensado para que a gente tenha pertencimento. Não à toa o primeiro pavilhão já chega com o novo poder passabilidade, que é meio que um recado de a casa é nossa, assim, esteja à vontade. E é um pouco sobre isso que eu falei, quando é curioso quando pessoas melanizadas, quando vão fazer uma criação, invariavelmente existe ali a aplicação de uma ética que por vezes não é consciente, mas que a gente enxerga e fala, cara, isso aqui é muito preto, sabe? Isso aqui é muito nosso. E eu acho que, né, mais uma vez, eu tenho muita sorte de transitar nos dois espaços e de como entro no mercado da arte contemporânea através do Megazord, do Pavilhão e da Rua, me sinto também sendo modelada nesses espaços. Então, também tenho orgulho de dizer que essa é a minha escola, sabe? Com essas mentes brilhantes, complexas e audaciosas. Então, eu sou muito grata. Contraditórias. Contraditórias pra caralho, eu amo. Vou só, para finalizar, o comentário que eu quero fazer é que a gente falou muito, né, do lado da, vou dizer aqui entre aspas, da igreja, né, já quer liberdade, é isso mesmo, não. Mas as burocracias e a institucionalização, elas não existem à toa também, tá? Só para a gente também não ficar aqui de ingênuo, né? Uma vez que a gente é dono dos nossos próprios espaços, a conta chega. Então, se existe uma flexibilidade e uma liberdade, tem gente sustentando isso. Então, aí que pode falar enquanto galerista, não, porque eu quero aqui que o artista... Não. Conta chega para o galerista também, porque, infelizmente, a estrutura está para todo mundo. Então, se a estrutura está mais flexível para você e está bonito na entrada, tem alguém ali segurando essa estrutura, né? Então... se eu quero fazer um pavilhão, por exemplo, do Bispo do Rosário, né, junto com o Maxwell Alexandre, eu não posso deixar um manto do bispo aqui, a lá caralho, com o portão aberto. Então, assim, o fato de eu estar fazendo pavilhão com as minhas obras, vocês viram no desfile como é que foi isso aqui, né? Isso não seria concebido, cogitado em nenhuma outra instituição de arte, porque tem seguro, é caríssimo, e tudo mais. E não é da instituição. Aqui faz parte da minha coleção, eu estava aqui, eu calculei aqui, a gente ficou ali medindo, controlando. Chorando. A coisa aconteceu, mas esse é um bônus de eu estar fazendo com o meu trabalho, com um trabalho que acabou de ser produzido, que não está à venda, sabe? Isso daqui não vai para não tem um destino depois daqui. Né, se rasgou, é eu negociando comigo mesmo, né? Então sempre vai ter alguém sustentando assim, né, o rolê, né? E em vários casos a gente às vezes vai ter que ir para uma coisa que seja mais realmente institucional, dependendo, né? Aqui em cima eu estou mostrando a Mariana, já não é meu trabalho, né? Então, assim, se acontecer alguma coisa com o trabalho dela, eu conversei com ela, expliquei tudo, não, mas é diferente, né? Então, só para finalizar mesmo, assim, também, só para a gente também não ficar vendidão de sabe, os dois lados eles existem e tem um porquê para isso. Sim, inclusive esses dois espaços, tanto Rua quanto Pavilhão, existe uma caralhada de burocracia por trás para esses espaços acontecerem, né? Muitas. A gente vai encerrar. Infelizmente, precisamos. Não vamos ter tempo. Infelizmente. Vamos encerrar?
Muito obrigada, Ig. Salve, Roa. Muito obrigada, Max. Salve, Pavilhão. Salve, Megazord. Gente, muito obrigada mesmo. Obrigada às equipes, equipe Megazord, equipes parceiras. Máximo respeito. E é isso, né? Axé. Obrigada, gente. Se veja, obrigado.